nutricionista da unidade pré-hospitalar São José, localizada em Campos Goytacazes, hoje uma das referências para atendimento da Covid-19. Fui convidada aqui pelas professoras para falar um pouquinho sobre a minha experiência com o manejo nutricional integral dos pacientes com Covid-19. O que eu posso dizer inicialmente é que a terapia nutricional integral nesse tipo de paciente é bem desafiadora. São pacientes graves que geralmente estão em ventilação mecânica, em uso de muitos tipos de medicação, como antibiótico, corticoide, aminas vasoativas. Então, são pacientes que mudam de quadro muito rapidamente, né? São muito instáveis. E acabam descompensando com muita facilidade, além também de terem muitas intercorrências relacionadas à terapia nutricional, como diarreia, resíduo gástrico elevado e hiperglicemia de difícil controle. A Braskem, em conjunto com a MIB, lançou um parecer para enfrentamento da Covid-19 em pacientes hospitalizados, que é o documento que nós utilizamos como referência aqui na unidade. Nesse parecer, recomenda-se iniciar o aporte nutricional com 15 a 20 calorias por quilograma de peso dia do paciente e progredir para 25 após o quarto dia de recuperação do paciente. Sobre a proteína, eles recomendam de 1,5 a 2 gramas por quilograma dia, que é uma recomendação bem alta de proteína por dia, e que deve ser feita mesmo em casos de disfunção renal. Sobre as intercorrências, geralmente o paciente de terapia nutricional aqui na minha unidade, ele é um paciente grave, ele é um paciente que está na unidade de pacientes graves. Então, é aquele paciente que chega para mim na triagem nutricional com um combo de intercorrências. Ele pode já chegar com hiperglicemia por causa de uma diabetes prévia, ou por conta da gravidade do quadro, ou por conta do uso de corticoide, que também eleva a glicemia. Ele pode ter diarreia como sintoma da Covid, ou pelo uso prolongado de antibiótico, e geralmente esses pacientes utilizam de 2 a 3 tipos diferentes de antibiótico por dia. E o resíduo gástrico, ele geralmente apresenta no início, muitas vezes pelo uso da grande quantidade de medicação e principalmente o uso das aminas vasoativas, a noradrenalina, a dobutamina. Então, esse é um paciente com baixa permeabilidade intestinal. O que fazer, né? Geralmente, o paciente não tem uma intercorrência, ele tem as 3, o paciente mais grave. Qual manejar primeiro? Essa foi a grande questão aqui quando a gente começou, aqui na minha unidade, quando começou a pandemia, né? E nós decidimos, então, conversar com a equipe médica, conversar com a enfermagem, saber o quadro, a gravidade do quadro do paciente. Então, quando nós percebemos que é um paciente bem grave, com uso de muitas drogas e um forte candidato a fazer resíduo gástrico, nós já optamos por iniciar a dieta do paciente como a dieta oligomérica. Por quê? Porque nós visamos nutrir o máximo possível ele. Então, nós vamos evitar ou diminuir o mínimo possível a quantidade do resíduo. Iniciando essa dieta com a dieta oligomérica, muito provavelmente esse paciente ainda vai ter hiperglicemia, então nós conversamos com a equipe médica para que seja feito um protocolo específico de insulina para esse paciente. Geralmente é necessário fazer NPH para o controle, então nesse primeiro momento nós não vamos conseguir controlar a glicemia dele com a dieta, porque não é possível fazer uma dieta com fibra para paciente com resíduo gástrico. Então, a glicemia vai ser controlada só com a insulina, para num posterior momento, se ele estiver mais estável, a gente entrar com fibra para controlar essa glicemia também. Então, há essa conversa com a equipe, né, sobre a glicemia do paciente. E ele respondendo bem, tolerando a dieta, nós vamos evoluir. Nós vamos passar para uma dieta polimérica, talvez sem fibra no início, ou com fibra, uma dieta específica para diabetes. Vai depender agora da glicemia e da função intestinal do paciente. E vamos tentando evoluir até chegar à recomendação da Braskem. Acho que o mais desafiador hoje aqui na unidade tem sido chegar na recomendação de proteína do parecer. 1,5 a 2 gramas por quilograma por dia. É bastante proteína. A Braskem, no mesmo parecer,
não recomenda a utilização de módulos de proteína à parte, por questões de contaminação, manipulação excessiva do paciente. Então, conseguir isso no uso da dieta integral fechada, o PEC fechado, que é o que nós utilizamos aqui na unidade, tem sido bem difícil, porque muitas vezes nós precisamos utilizar 1,5 litro de dieta e nem todo paciente consegue tolerar esse volume, nem todo paciente pode receber esse volume por questões renais. Então, acho que a questão mais desafiadora hoje é essa questão da proteína. Mas apesar de todos os desafios, é muito gratificante também trabalhar com paciente com